Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, eu vou ler na versão NVI, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ora, Jesus era um pregador itinerante, ele estava ali perto do lago de Genezaré, tá certo? Ou do mar da Galileia, o mesmo local, e a multidão, a Bíblia fala que era uma multidão, o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ou seja, Jesus estava cercado por muita gente, as pessoas imprensando e querendo ouvir a palavra. Jesus viu os 2 barcos na beira da praia, subiu num e pediu para afastar um pouquinho da praia, afastar um pouquinho, para ter espaço. Serviu de altar ou de púlpito, e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, ele pregou para muitas pessoas, e disse para Simão, que é o mesmo Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudar. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Eu quero orar. Senhor Jesus, aplica essas palavras aos corações, Senhor. Que nessa noite seja uma noite de edificação, seja uma noite de fortalecimento de fé, e seja uma noite de salvação para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoa cada casa que está conectada conosco, cada pessoa que está nos ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo um tempo de crise. Preste atenção, todos, por favor. Você que está me assistindo, não mude de vídeo, porque Deus quer que você assista esse vídeo hoje. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldades, um tempo de pandemia, e hoje temos muitos desafios pela frente. Mas eu creio em Cristo Jesus que é tempo também de convocação dos discípulos. É tempo de convocação. E eu queria que você pensasse nisso. Será que Deus está me convocando? Será que Deus tem algo especial para mim? No texto fala da convocação de Pedro, especialmente de Pedro, mas tem mais 2, mas especialmente de uma forma assim mais específica de Pedro. E eu quero tirar algumas lições sobre tempo de convocação. Eu quero que você pense: será que Deus tem algo especial para mim? Será que Deus tem uma missão para que eu possa cumprir? Você acha que Deus tem algo bom, um projeto para a minha vida que eu ainda não conheço? Preste atenção nisso. E eu quero citar 3 pontos aqui hoje à noite. Primeiro, sobre tempo de convocar os discípulos, né? Primeiro,
A Bíblia diz aí nesse texto que tinha uma multidão cercando Jesus. Eu acho interessante, por que ela cita multidão? Eu costumo dizer que a Bíblia não tem nenhuma palavra sobrando e nem sem função. Aqueles olhos, tinha uma multidão. Então eu quero que vocês entendam, Jesus não se impressionou com a multidão e nem Jesus se enganou com a multidão. Porque Pedro não está na multidão. Pedro não está na multidão. Ele conhecia Pedro, ele sabia da vocação de Pedro, ele sabia que Pedro tinha um potencial enorme para desenvolver, do jeito que ele sabe sobre a sua vida, e de vocês que estão aqui hoje no templo. Esse grupo pequeno. Eu quero que vocês entendam isso, olha os dois textos, eu separei dois textos aqui para comparar. Lucas 5:1 e Lucas 5:10, olha. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha o versículo 10. Como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócio de Simão, Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele não confunde. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você está assistindo esse vídeo aqui porque Deus não se confundiu. Talvez você tenha passado, rolado aí nos ao vivo que tem hoje na internet e você parou que não mude não, porque Deus quer falar algo muito especial para você. Deus não se engana com as multidões, com as milhares de pessoas que estão aí se conectando em outras coisas. Deus lhe trouxe para você ouvir essa palavra, porque é tempo de convocação de discípulos. Por que eu parei nesse vídeo? Por que eu estou aqui nesse templo? Nós temos só uma equipe aqui, mas eu quero falar especificamente também para essa equipe. Por que sou eu que estou aqui hoje? Por que eu parei nesse vídeo hoje? Preste atenção, dentro das milhares de live que estão acontecendo, Deus separou para você ouvir essa mensagem, porque Deus quer te convocar. Deus quer convocar, e Deus não se engana. Ele podia ter chamado outras pessoas da multidão, podia, mas ele sabia que quem tinha o chamado era Pedro e os seus irmãos. Deus tem algo muito especial. Então, o primeiro ponto aqui, Jesus não se engana e nem se impressiona. E ele fez você assistir esse vídeo porque você sabe, e Deus também sabe do seu chamado. Segundo ponto, os projetos de Deus são maiores que os nossos. Eu queria que você pensasse nisso. Pastor, mas eu tenho um projeto, eu tenho que fazer isso, eu tenho um emprego, não sei o quê, eu não tenho tempo para servir na igreja, eu não tenho tempo para servir a Deus. Preste atenção, os projetos de Deus são maiores do que os seus e melhores do que os nossos. Pedro aqui, a Bíblia mostra aí nos textos que falam da mesma passagem, diz que Pedro tinha uma empresa de pesca, tinha funcionários, trabalhava junto com o pai e com os amigos, tinha vários barcos de pesca. Era um projeto na época, meu amigo, excelente, mas o projeto de Pedro era pescar peixes, e o projeto de Deus era para que Pedro fosse pescador de homens. Deus sabe muito mais do que nós. Eu estava em casa pensando, e me veio no coração o nome de algumas pessoas. Está escutando, Aslan? Está escutando, Ferreira? Está escutando, Ferreira? Você aí do outro lado, do outro Ferreira. Está escutando, minha irmã, meu irmão? Deus está convocando o seu povo.
porque os templos estão fechados, mas a igreja se multiplicou, a igreja está nas casas, a igreja está alcançando pessoas. Essa semana eu orei por telefone de uma pessoa que estava se convertendo, entregando a vida a Jesus. A possibilidade se multiplicou de fazer a obra, de ser um discípulo e não somente um frequentador de templo. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. A visão humana, olha a visão humana no texto que nós lemos no versículo 5. Simão Pedro disse: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. A visão de Pedro é como a nossa, meu irmão. Não consegue ver o futuro, não consegue ver a grandeza que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que a visão de Deus é maior do que a sua. Maior. Antes de entrar aqui para fazer a mensagem, eu olhei os comentários e uma pessoa estava comentando. Era a irmã Aretusa, ela está nos assistindo. E eu fiquei me lembrando que eu sabia que eu ia pregar isso. Deus tinha me falado hoje isso. E eu fiquei lembrando que a Aretusa chegou a cantar em algumas bandas por aí, junto com o marido dela, que é técnico de som, o irmão Remo. E agora, quando eu vejo ela louvando aqui na igreja, eu me lembro. Eu fico pensando, baseado nesse texto aqui, como a visão é pequena e como a visão de Deus é muito maior. Ela disse: eu sou feliz por estar louvando na igreja. Meu irmão, minha irmã, quero dizer para você que a visão de Deus é maior do que a sua e muito melhor. A minha visão era de ser empresário, de ganhar dinheiro, de ficar rico. Eu era míope. O sonho da minha mãe era que eu fosse médico, cuidar do corpo das pessoas. Mas os sonhos de Deus, os projetos de Deus eram maiores. Era para que eu cuidasse do espírito, para que através da minha vida, da minha instrumentalidade, muitas pessoas fossem arrancadas das mãos de uma condenação para colocar no projeto de salvação em Cristo Jesus. A visão nossa é curta. Pedro disse: eu entendo, se nós formos parafrasear o versículo 5, ele está dizendo: eu entendo, Jesus, que você está com muita boa vontade, você é uma pessoa muito boa, mas o pescador aqui sou eu. Eu sei que não tem peixe, eu passei a noite inteira e não peguei nada. Essa é a visão nossa. Eu sei, Jesus, que é bom fazer a tua obra. Eu sei que é bom fazer alguma coisa para ti. Mas eu tenho um projeto melhor. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu quero dizer para você que Deus está lhe chamando. E tem algo melhor. A visão de Pedro era essa. Mas a visão de Deus, no versículo 4, ele disse: olha, vá para as águas mais profundas ali. Vá para as águas mais profundas e lança a rede de pesca. E quando Pedro lança as redes, ele tira uma grande quantidade de peixe. Eu acho que foi a maior de todas as pescarias. E Pedro ficou feliz. Irmão, minha irmã, Pedro ficou feliz. Pedro gritou pelos amigos: vem cá que não dá não, no meu barco só não cabe. A visão humana se alegrou, mas Pedro ainda não sabia o que Jesus tinha para ele. Diz que as redes começaram a se rasgar com tanto peixe. Eu quero dizer para você, se você conseguir, assim como Pedro conseguiu, fazer um grande lance na vida e você se realize como gente, como homem,
por maior que seja a sua realização, não tem como se comparar com o que Deus tem planejado para você. Por isso que Deus está te convocando. Por isso que Deus está te convocando. É tempo de convocação dos discípulos. Eu quero dizer você, para minha irmã, para meu irmão, meu amigo, você que está assistindo, se coloque hoje, se coloque como instrumento nas mãos de Deus. Diga: eu recebo essa convocação, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Tem um irmão na primeira igreja batista aqui de Mossoró, o nome dele é Artemis, e ele recebeu de Deus uma missão. Deus convocou ele agora para tempo de pandemia. E o irmão Artemis, ele está fazendo, Deus colocou no coração dele fazer uma campanha para doação. Ele colocou no coração de montar 100 cestas básicas. E ele colocou um vídeo: para quem precisar, fale comigo. Ou alguém que queira ajudar também, fale comigo. E eu fui na casa dele buscar algumas cestas básicas que a igreja já distribuiu essa semana. E uma pessoa disse: pastor, chegou em boa hora, eu vou ficar com uma, e a outra eu vou levar lá para minha irmã agora, que ela está precisando para fazer o almoço, porque não tinha. Eu fiquei pensando, quando Deus convoca alguém para fazer algo para ele, se a pessoa cumprir, vai se tornar bênção na vida de muitos. Você quer se tornar bênção na vida de muitos? Pedro disse: Jesus, eu já pesquei, eu entendo, não vai dar certo não sua ideia de jogar as redes de novo. Eu quero dizer para você: pare de teimar com Deus, porque Ele nunca erra. Pare de evitar as propostas de Deus, de dar desculpas. Seja instrumento, se ponha como instrumento nas mãos de Deus. Eu anotei aqui algumas coisas. Algumas pessoas que receberam convocação, para ver se você convocaria, olhando com a ótica humana, você convocaria uma pessoa que é gago para ser pregador? Deus convocou Moisés. Você teria coragem de chamar um garoto que pastorava ovelhas para ser rei em Israel? Deus convocou, foi Davi. Você teria chamado um grosseirão para ser aquele que vai preparar o caminho de Jesus? Você chamaria João Batista, um homem que andava vestido de pele de camelo, comendo gafanhotos, morava no deserto? Você chamaria? Você talvez diga: não. Você escolheria uma ex-prostituta convertida, o nome dela é Maria, para anunciar que Jesus tinha ressuscitado? Não! Sabe por quê? Porque a sua ótica é humana. Eu quero dizer para você que Deus está te convocando para fazer algo para Ele. Você pode nem acreditar em você mesmo, mas Deus sabe todas as coisas. Talvez hoje você esteja entendendo que Deus está te convocando mais uma vez. Mais uma vez. Terceiro e último. Quando entendemos o nosso chamado, nós entendemos que é pura misericórdia. Quando nós atendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, nós entendemos que é pura misericórdia, porque nós não merecemos. Olha a reação de Pedro. Olha a reação de Pedro. Nós não merecemos. Lucas capítulo 5, versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O primeiro momento, quando você entende que Deus está lhe chamando, você entende que não merece isso. Deus diz assim: Paulenberg, eu quero você como pastor. Talvez Deus esteja dizendo a você hoje à noite: eu quero você como pastor. Talvez esteja dizendo a você hoje: eu quero você me servindo, e já tenha dito qual a função a você. Ou então Deus está enchendo o seu coração, ardendo o seu coração de vontade de servi-lo. Então diga sim: eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te mostrar o seu lugar para servir a Ele no reino de Deus.
Nós entendemos que não merecemos. Quando nós entendemos o chamado de Deus, nós também entendemos que não merecemos esse chamado. É maravilhoso demais. Pedro disse: não, Senhor, se afasta de mim. Quando nós entendemos o chamado de Deus, nós entendemos que esse chamado é extraordinário. É extraordinário. Jesus disse a Pedro: não tenha medo, porque agora você vai ser pescador de homens. Eu vou subir seu degrau. Talvez você tenha um chamado de Deus para ensinar a palavra dele, para ser líder dentro da igreja em algum ministério, para servir a ele na sua simpatia, sabe, em alguma coisa que você faz que as pessoas já percebem isso. Talvez Deus esteja lhe chamando para ser um evangelista, aquela pessoa que tem o chamado missionário, aquela pessoa que tem vontade de fazer a obra, de alcançar pessoas, que se coloca como instrumento. Senhor, eu vou fazer a minha parte, porque isso é extraordinário. Quando nós entendemos o chamado, nós entendemos que o chamado é extraordinário. Extraordinário. Quando você vê alguém se curvando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, isso é extraordinário. Quando você vê alguém dizendo: eu fui lá na igreja, que recepção linda, isso é extraordinário. Quando a pessoa diz: olha, eu fui lá na igreja, vi você louvando, como isso é extraordinário. A sua voz me tocou, eu vi você tocando, eu vi você ministrando, eu vi você servindo na igreja, aquilo me tocou demais. Como isso é extraordinário, que oportunidade linda que Deus nos dá. Que oportunidade linda que Deus nos dá. Quando nós entendemos o chamado, nós entendemos que não merecemos, que esse chamado é extraordinário. E você precisa entender, preste atenção. Quando Deus nos convoca, Ele já tem certeza dos resultados que nós vamos colher. Ele diz: Pedro, você vai ser pescador de homens. É uma afirmação. Ele diz: Pai, talvez você consiga alcançar pessoas. Não. Ele não diz: Pedro, talvez você dê certo, vamos tentar com você. Não, não é isso. Ele não diz: olha, eu acho que você tem algumas coisas que podem ser utilizadas para pescar pessoas, para alcançar pessoas. Não, ele não diz isso. Ele diz: Pedro, ele faz uma afirmação: você será pescador de homens. Ele diz: olha, eu estou dando um chamado e estou lhe dando um resultado positivo no final, porque eu sei quem chamo e quem pode ser instrumento nas minhas mãos. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Conta-se, eu gosto muito dessa passagem, que um pregador estava assistindo um culto, um jovem, estava assistindo um culto com um pregador, e o pregador disse: olha, o mundo está por ver aquilo que Deus pode fazer com um homem entregue inteiramente em suas mãos. O mundo está por ver. E aquele jovem disse: eu não vi ainda não, então eu quero ver. Eu quero ser esse homem, e eu vou me entregar inteiramente nas mãos do Senhor. Talvez você tenha dificuldade de entender o seu chamado. Eu passei 6 meses, Deus dizendo: olha, eu quero você no ministério, e eu relutando, e eu com medo. Eu digo: mas eu não tenho condição. Mas eu não consigo fazer isso. Ele disse: eu quero você no ministério. E eu passei alguns meses com medo, com receio. Eu não entendia que quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus convoca, Ele capacita. Quando Deus convoca, Ele tem um projeto já pronto para realizar em nossas vidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez não seja para pastor, mas Deus quer te usar, talvez para alcançar os seus vizinhos. Deus quer te usar, está lhe convocando hoje para ser
ser bênção na vida de alguém, para ser aquela pessoa que conforta, que consola, aquela pessoa que pode usar o celular para ser bênção na vida das pessoas, para ser bênção no futebol, para ser bênção na empresa que você trabalha. Deus está nos convocando para fazer uma diferença enorme, porque a igreja saiu das quatro paredes. A igreja saiu das quatro paredes. Nós não estamos mais presos. Deus tem algo maravilhoso. Deus nos tirou das quatro paredes. O mundo inteiro está de olho na vida dos irmãos, das irmãs, porque eles querem, eles precisam de uma palavra de esperança e de conforto. Você está sendo convocado para ser alguém que leve conforto para as pessoas. A liderança da igreja Batista Ágape, a sede aqui em Mossoró, decidiu passar mais uma semana ou 2 semanas só com cultos online. Até vir um novo decreto. Aí nós vamos tomar a decisão. Mas enquanto isso, meu irmão, minha irmã, você não tem que sair de casa para ir na casa de alguém. Você não tem que pegar o seu carro e gastar gasolina para ir em outro bairro. Você não tem que pegar um avião para ir falar de Jesus em outra cidade. Você não tem que pegar uma moto para ir na outra rua. Não, você tem a mídia em tuas mãos. E Deus está nos convocando para impactar as pessoas. Ligue para as pessoas, orem por elas. Façam a diferença na vida das pessoas. Seja instrumento nas mãos de Deus. Gaste um tempo do seu dia dizendo: eu fui convocado para fazer a obra e vou fazer. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos fazendo uma live. Das 20 horas às 21 horas. Das 8 da noite às 9 da noite. Todos os dias. São 21 dias de superação. E aí nós vamos convidar 3 pessoas para dar testemunho. Está aí o cartaz no YouTube. 3 pessoas essa semana vão dar testemunho. Tá certo? Uma pessoa que venceu os vícios. E ele é bênção nas mãos de Deus. Uma pessoa que venceu o alcoolismo, que é bênção nas mãos de Deus. Pessoas que venceram, mas não só venceram e foram abençoadas, mas que se tornaram bênçãos na mão de Deus. Para se tornarem instrumentos nas mãos de Deus. Para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a minha parte. E estão fazendo, meu irmão. Nós vamos escutar essa semana alguns testemunhos de pessoas que se tornaram bênçãos, mas que, além de serem abençoados, agora eles estão instrumentos nas mãos de Deus. É tempo de convocar os discípulos. Você entendeu sua convocação? Você entendeu sua convocação? Jesus não se engana, viu? Não, ele não se enganou, não. Tem uma multidão. Ele chamou Pedro. Não foi um qualquer, não foi nem da multidão. Pedro estava trabalhando. Ele não se impressionou com aquela monte de gente ao redor dele. Ele sabe por que você está sentindo isso agora no seu coração. Segundo, os projetos de Deus são maiores que os nossos. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer: não, eu vou servir a Jesus. Eu vou fazer a minha parte do que eu posso fazer. E terceiro e último, que eu falei, quando entendemos o chamado, entendemos que esse chamado é pura misericórdia, nós não merecemos. Que esse chamado é extraordinário. E que os resultados são garantidos pelo Deus que lhe chamou. Ele vai capacitar você. Que o Senhor nos abençoe.